Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos iniciar a leitura do 28º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Preâmbulo. Os espíritos têm dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, cada um, ore segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração nada tenha. Os espíritos jamais receitaram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias, e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo traz representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus as aceita todas quando sinceras. Com efeito, não há que se considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos fornecem. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como sendo boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não somente de lábios. Não impõe nenhuma, nem reprova outra. Segundo a doutrina espírita, Deus é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance maldição às preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial à prece, segundo São Paulo, é que seja compreensível, a fim de que nos possa falar ao sentido. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua comum que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estranha, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm, muitas vezes ficam abafadas pelo exagero de palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e objetiva, sem fraseologia inútil, nem luxo de enfeites, que são meros adornos de lentejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notem com que ar distraído e com que instabilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma se conserva indiferente. As preces constantes nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Com o propósito de chamar a atenção de maneira especial sobre o objetivo de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, elas vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de Prefácio. Preces gerais. Oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se conjuguem a ela, é o mais perfeito modelo de objetividade, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. De fato, sob a mais singela forma,
Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga, em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que formam as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o fato de dizerem-na geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números misterioso, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições acrescentamos um comentário, aconselhado pelos espíritos e com assistência deles, que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Portanto, conforme as circunstâncias e o tempo de que disponha, aquele que ore poderá dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. Prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as capacidades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se apresenta a nós a prova de solicitude paternal. Cego é aquele que não te reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica, e ingrato aquele que não te rende graças. Encerramos aqui essa parte do capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.